Lucas 23, verso 39 a 43. São só 4 versos, tá bom? E acredito que é um texto conhecido de todos, texto bem conhecido. O texto diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hein? Todo mundo conhece esse texto, não é verdade? Texto bem conhecido. Bom, eu gostaria aqui de fazer algumas considerações a esse texto e compartilhar com cada um de vocês. E a primeira consideração que eu faço nada mais é do que um choque. Primeira coisa que me chama a atenção quando eu olho para um texto como esse, primeira pergunta que emerge no meu coração quando eu olho para um texto como esse é: por que só um teve a reação que teve? Deixa eu ser mais claro. Visualizem a cena. Senhor Jesus sendo crucificado, à sua direita um ladrão, que também estava sendo crucificado, e à sua esquerda um outro ladrão sendo crucificado. Os dois ladrões ouviram as frases ditas pelo Senhor Jesus. Dentre elas, a primeira: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor Jesus ensanguentado, com a cabeça inchada, nu, sendo por alguns objeto de chacota, tendo sido açoitado, no alto daquela cruz, em meio a um profundo sofrimento, que nós jamais conseguiremos dimensionar. Ele olha para toda aquela turma e diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Impacto. Esta fala teve impacto significativo no coração de alguns, mas não de todos. Na sua morte, por exemplo, há o testemunho de um dos soldados dizendo: este verdadeiramente era o Filho de Deus. A sua reação amável, bondosa, face a toda hostilidade administrada, trouxe grande impacto ao coração desse soldado. Ele percebeu que aquela atitude era própria do Filho de Deus. Não era própria dos demônios, não era própria dos homens, mas do Filho de Deus. Aquilo denunciava a sua linhagem, a sua origem. Trouxe grande impacto. Ora, sem sombra de dúvida, essa e outras falas de Cristo trouxe impacto para esse ladrão que se pronunciou nesses termos, conforme acabamos de ler nesses 3 versos. Ficou severamente impactado pelo testemunho de Cristo. Em contrapartida, o outro, que também foi testemunha de todos esses fatos, de todas essas falas, é totalmente alheio, indiferente ao evento. Como explicar isso? Como explicar o fato de que pessoas, numa liturgia como essa que estamos vivenciando hoje, são capazes de sair daqui impactadas, dizendo: Deus falou comigo através dos louvores, Deus falou comigo por intermédio das orações, Deus falou comigo através da palavra, e outros, ao mesmo tempo, saem daqui dizendo: olha, não entendi nada. Não vi nexo no tempo perdido, para mim não fez qualquer sentido. Como explicar?
administrações tão diferentes no coração humano? Eu não tenho resposta para isso. O que eu sei é que, de modo claro, o texto identifica alguém que recebeu dentro de si um princípio de vida e que, por conta disso, foi capaz de olhar para Cristo numa outra perspectiva e, assim, sentir no seu coração um impacto extraordinário daquela que possivelmente foi a maior pregação de Cristo. Era a sua exposição pessoal, a sua entrega literal por cada um de nós, em nome e tão somente do seu amor por nós. E aí, o que intensifica o choque é o fato de que ambos estavam à beira da morte. É natural. Aliás, tinha um ditado entre os americanos na Segunda Guerra Mundial. Eles diziam o seguinte: não há ateus nas trincheiras. Eles perceberam que quando o bombardeio começava e o tiro, ia matando os soldados, que claramente buscavam a Deus. Deus, tem misericórdia de mim, começava a orar e tal. Mas a gente vê nesse texto alguém na hora derradeira, cujo comportamento é totalmente alheio. E aí eu me lembro de Agostinho, quando dizia: o sol que amolece a cera, endurece o barro. Os momentos difíceis da vida, na vida de alguns, os amolece. Os faz considerar aquilo que possivelmente eles não estavam considerando. Todavia, no coração de outros, os endurece ainda mais. Cerram os punhos e se viram para Deus a questionar o seu caráter santo, o seu amor. Deus não existe. Olha o que estou vivenciando. Onde está o amor de Deus? Essa é a raça humana. Somos diferentes. Talvez por isso uma mesma dieta não tenha o mesmo resultado para todo mundo. Mas aqui nesse texto a gente vê alguém que, submetido ao impactante testemunho de Cristo, percebeu raiar, gerar, brotar vida dentro de si. E em 3 versos, ele apresenta 5 marcas extraordinárias dessa vida. Eu quero ver com vocês cada uma dessas marcas. Eu prometo que eu vou tentar aqui ser breve, Eu quero aqui falar dentro dos 30 minutos, conforme o Vadu tem feito. Tá bom? Eu vou tentar, vou fazer esse esforço. Primeira marca. Olha lá o texto. Verso 39. Diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Primeira marca. A gente percebe que quando a vida foi gerada dentro desse ladrão, por força do impacto do testemunho de Cristo, ele prontamente desejou que da sua boca, das suas ações, só saíssem aquilo que era glorificado a Deus. Perdão, que só saísse aquilo que era aceitável, que era bom, que era agradável aos olhos de Deus. Quando ele ouve o seu companheiro repreender Jesus, dizendo: olha, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós contigo. Sem perceber qual era a missão de Cristo, sem perceber quem ele era, o que ele estava fazendo. Quando ele pronuncia essa fala, prontamente seu amigo o repreende. Chama a sua atenção. Ei, calma aí. Não faça isso. Nem ao menos temes a Deus estando sobre igual. Olha, você não está em condição de exigir nada. E outra, cuidado. Veja bem a forma como se porta ele. Nasceu no coração desse ladrão o desejo de falar, de viver de modo agradável a Deus. Olha, é de fundamental importância que, tendo sido objeto de novo nascimento, a gente procure viver
de tal maneira que Ele se alegre com a nossa vida. Mesmo que a nossa vida seja breve, mesmo que a duração da nossa vida esteja por um fio, prontamente o repreende. Havia no coração desse ladrão o desejo de ser agradável a Deus, o desejo de falar e ouvir aquilo que podia alegrar o coração de Deus. Ora, todo aquele que recebe essa vida, percebe dentro de si esse desejo. Viver uma vida que em tudo seja agradável a Deus. Falar aquilo que haverá de revelar a beleza de Deus. Viver de tal maneira a promover laços densos, verdadeiros, que contribuam para que Cristo seja visto nas nossas vidas. Aquele ladrão está falando do que não entendia. E, portanto, mereceu, naquele momento, uma reprimenda. Porque, naquele momento, a perspectiva de vida havia mudado. E aquela fala já não cabia. Não é assim que o meu coração e o teu coração se porta quando a gente percebe a vida de Cristo dentro de nós? A gente não percebe que dentro de nós as perspectivas mudaram. A gente não percebe que Deus está nos dando a oportunidade de vivermos uma vida de fato relevante, significativa. Uma vida que o considera. Nós não somos tomados de uma certeza que a vida que Deus nos dera é para viver para a sua beleza, para revelar a sua beleza, viver para a sua glória. Essa foi a primeira marca, que fica claro para mim e para vocês nesse texto. Uma segunda marca. No texto ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Essa é uma marca extraordinária, reveladora de fato de um profundo novo nascimento. O que a gente percebe aqui? Ele não apenas repreende o ladrão, que de modo tolo falou o que falou, mas ele prontamente lança para dentro de si um olhar. Olha, cuidado com o que você fala. Cuidado. Mas mais do que isso, olhe para dentro de si. Nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram. Nós estamos administrando o castigo oriundo dos nossos feitos. Gente, não há nada mais difícil para a raça humana do que fazer esse mergulho. E corrija se eu estiver errado. Nós somos rápidos em julgar o próximo, em avaliar o próximo, em, delinear as ações alheias. Mas como é difícil olhar para dentro da gente. Como é difícil mergulhar para dentro do coração e avaliarmos. Fazermos um autoexame, uma autoavaliação. Ontem eu estava numa festinha de criança. E festinha de criança é coisa boa, né? Muito doce, muito salgadinho e tal. Comi bastante lá, comi até mais do que deveria. E lá pelas tantas eu estava com uma pessoa que eu amo muito, mas que passou um revés na vida e, sem querer, lançaram um julgamento sobre ela, mas até onde eu sei, cometeu muitos erros, contribuiu de modo significativo para vivenciar o que vivenciou. E aí, enquanto nós estávamos conversando, a pessoa começou a falar das suas insatisfações, dizendo: olha, eu fiquei muito sozinho, só não entrei em depressão porque algumas pessoas estiveram comigo, mas hoje me sinto assim, assado, fui traído, tal, falando. E aí eu ouvi, e lá pelas tantas eu virei para a pessoa e disse o seguinte: olha, eu acredito que quando a gente passa por situações difíceis na vida, a gente também aprende algumas lições. E o que eu diria, mesmo sabendo que você está sofrendo, é que mergulhasse dentro de si e perguntasse: qual a medida de contribuição minha para que eu finalmente vivenciasse esse problema? Quais foram os meus erros? Como é que eu cooperei para isso?
Disse para ele, eu faria isso. Gastaria tempo pensando nisso, a fim de tentar corrigir. Prontamente ele me olhou e disse o seguinte: olha, não fiz nada de errado. Não me arrependo de nada. Todos é que foram maus, estiveram contra mim. Eu falei, puxa, só Deus para lidar com a raça humana. Só Deus para lidar com a nossa incapacidade, a nossa falta de humildade. Isso é uma marca profunda. Aquele homem não apenas esteve ali para repreender o seu amigo que falava tolamente, mas junto com o seu amigo tomou a decisão de mergulhar dentro de si. Ora, o que me trouxe a essa cruz foram os meus feitos. Fui eu quem roubei o que não era meu. Fui eu. Não foram os meus pais, não foi a minha história pregressa. Alguns cresceram no mesmo contexto que eu e não reagiram à vida da forma como eu reagi. E é fundamental que eu traga isso ao lume. Quem somos? Como temos vivido? Essa é uma marca que o novo nascimento, que a vida de Cristo, quando gerada no coração humano, traz. Nós passamos a nos conhecer melhor. Nós nunca, jamais, em tempo algum, nos conheceremos exaustivamente. Mas passamos a nos dedicar a esse conhecimento dia após dia. Não quero que nos tornemos neuróticos, não quero que vivamos a vida presos dentro de nós, mesmo porque a solução não está intra nós, mas está extra nós, está fora de nós. O encontro conosco é por demais perturbador, porque vemos em nós o que não gostamos, mas é fundamental o fazermos. E quando nos depararmos com os monstros dentro de nós, aí a gente deve novamente pôr o olhar na cruz de Cristo, porque é nele que nós somos salvos. Terceira marca, ele diz: nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Este nenhum mal fez. Qual é a terceira marca? Ele percebeu que aquele que ali estava voluntariamente. Voluntariamente. Não havia na vida daquele que ali estava razões, senão a voluntariedade do seu coração, o amor sacrificial. Não havia cometido qualquer infração à lei, qualquer transgressão. Nunca se reuniu numa rodinha para falar mal de quem quer que fosse. Nunca foi preconceituoso. Nunca se portou como um androide diante da dor alheia. Nunca. Se doou desde o seu nascimento até a sua cruz e posteriormente a sua ressurreição e por intermédio do Espírito Santo. Queridos, essa certeza que se apoderou ao coração desse ladrão, certamente foi responsável por trazer alegria no momento da sua dor. Que coisa extraordinária! Nós deveríamos, ao longo dos dias que vivemos, nos pegar com louvores no coração e na boca, ao pensarmos o seguinte: aquele em quem não há sombra ou variação, aquele que é inteiramente perfeito, aquele que é dotado de impecabilidade, se fez pecado por mim, se fez transgressor por mim e ofereceu no meu lugar a sua vida. Deveríamos ser apaixonados por Cristo. Deveríamos acordar todos os dias para dizer: Deus, obrigado. Eu não sei como o Senhor me suporta, mas obrigado por me suportar. Porque a relação contigo é a relação de um pecador, de um falho, de um transgressor, que sequer conhece exatamente as dimensões da transgressão, com um ser santo, com um ser puro, totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso. Este nenhum mal fez. Este se doou. Está aqui no meu lugar, no teu lugar.
Quarta, isso é lindo. Ele diz: Senhor. Querem dar uma olhadinha lá no texto? Voltemos lá para o texto. Verso 42. E disse a Jesus: Senhor. Isso é fantástico. Senhor. Por quê? Ele conseguiu ver no ápice do sofrimento de Cristo, por trás do véu da carne, enxergou a divindade. Cristo, o Deus Filho, se fez homem para com os homens andar. Mas parte significativa dos homens, ao encontrar Cristo, não viram nada senão um outro homem. Por quê? Porque Cristo veio em fraqueza e humilhação. Sem sombra de dúvidas, nisso consiste parte significativa da frustração dos judeus, que quando olhavam para o Antigo Testamento, quando examinavam as promessas de um Messias que viria, aguardavam um cavaleiro bem montado, militar, que destronasse Roma e devolvesse o governo a Israel. Alguns desses olharam para Jesus e não viram senão um homem, mas a outros Deus deu oportunidade de fazê-los ver por trás do véu da carne. Quando esse ladrão olha para Jesus, ensanguentado, desfigurado, próximo, muito próximo da morte, Jesus era neste momento um moribundo, ele vê a sua glória, a sua majestade. O Senhor que detém e controla todos os pensamentos, todos os corações humanos, em todos os tempos, ele olha para Jesus e o chama de Senhor. Queridos, quanto alento no coração poder, ao longo da vida, dos momentos difíceis e fáceis da vida, olhar para o alto e dizer Senhor. Deus não pode ser confundido com as fraquezas. Ele continua sendo Deus. E que coisa boa quando vemos isso. Quando a vida de Cristo dentro de nós nos propicia essa visão. Isso nos fortalece. Isso nos torna destemidos. Ele é Senhor. Ele governa sobre tudo, sobre todos, sobre tudo e todos. Ele é Senhor. Quinta e última marca, caminhando aí para o fim. O texto apresenta uma oração feita por ele. Uma oração extremamente simples, humilde e extraordinária. Esse homem, à semelhança do outro ladrão, estava sofrendo, agonizando, estava muito próximo da morte, também era um moribundo. Ele podia, na sua oração, se unir à fala do outro ladrão e dizer: Senhor, agora que eu sei que Tu és Deus, agora que eu sei que Tu estás voluntariamente, por favor, tira-nos daqui, ou tira-me daqui, devolve-me a saúde, devolve-me os meus dias, estende os meus dias. Mas essa não foi a sua oração. A sua oração não trouxe consigo esse teor, porque nesse momento nada mais o preocupava senão uma única coisa: estar com Ele. O que ele faz nessa oração? Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. A vida de Cristo dentro desse cara cuidou de mostrar para ele que somos pouco ambiciosos quando tudo que queremos é um carro, uma casa. Há espaço para isso, mas viver para isso é revelar uma ambição pequena. Diante do que foi descortinado dos olhos desse ladrão, a sua oração não teve um outro teor senão: lembra de mim. Eu não estou preocupado com a minha vida conforme o meu amigo está. Eu não estou preocupado com o meu fim, senão que ao término desta cena eu esteja com o Senhor aonde o Senhor estiver.
Isso é fantástico. E o mais bonito, e aqui eu tenho caminho de fato para a gente encerrar, e o mais bonito é que diante dessa oração, esse ser agonizando, sofrendo, mas que era repleto de amor, numa extensão que eu e vocês jamais seremos capazes de mensurar. Nem quando um dia os nossos corpos forem glorificados, nós entenderemos de modo perfeito a extensão do amor de Deus. Esse ser moribundo vira para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa boa é ter a certeza que as nossas orações são sempre ouvidas por Ele. Que coisa boa é ter a certeza que o seu amor está sempre pronto, que o seu perdão está sempre à disposição. Que coisa boa é viver a vida nessa certeza. Não há nada que façamos que vá fazer Deus nos abandonar. Deus nunca vai pôr o dedo em riste a nossa face a fim de denunciar as nossas falhas e nos rechaçar da sua presença. Esse não é o Deus cristão. Imagina o Senhor Jesus ali, o rosto coberto de sangue, sem ter força para nada, mas busca dentro de si força para mais uma vez demonstrar o seu amor. Hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, que te socorre sempre que você se aproxima dele. Eu termino dizendo o seguinte, meu último ponto. Nessa história, nesse verso, a gente vê quão próximo da glória e do descanso eterno está o crente moribundo. Essa história, entre outras coisas, mostra para mim e para você o quão próximo da morte, ou o quão próximo da glória está o crente moribundo. Gente, se existe um povo, se existe gente que deve viver de modo destemido, são esses que receberam vida de Cristo no seu coração. Ora, eu não quero morrer, e eu tenho certeza que vocês não querem também. Eu lembro do meu pai que dizia para mim, e falou várias vezes isso, ele disse: Tiago, eu não consigo entender os crentes, eles querem ir para o céu, mas não querem morrer. Eu falei: pai, é verdade, eu mesmo quero ir para o céu, quero estar com Cristo, mas também não quero morrer. Por quê? Porque não fomos criados para administrar a morte. Esse não é o propósito original de Deus. Os nossos feitos nos trouxeram a vida que temos. Mas apesar disso, como é bom saber que a minha vida, a tua vida, terá continuidade. Nós eternamente viveremos na companhia de Cristo. Assim que os nossos olhos fecharem nessa terra, imediatamente, no mesmo segundo, abrirão para contemplar o Cordeiro de Deus, que se entregou na cruz no meu lugar e no teu lugar. Vivam sem medo. Vivam sem medo. Recorram a Cristo no dia da tristeza, no dia que falharem, porque Cristo sempre haverá de com alegria dizer ou reafirmar o seu amor por nós. E vivam na certeza de que a nossa vida, por mais que esteja submetida a um tempo enquanto aqui estamos, a nossa vida se estende para além desse tempo, porque estamos unidos, somos um com Cristo vivemos, com Cristo morreremos e com Cristo ressuscitaremos. Que Cristo seja louvado no nosso coração, seja objeto do nosso apreço, do nosso amor, e que a gente viva trazendo dentro de nós essa vida que nos impulsiona a viver para a glória de Deus, a viver a fim de fazer Cristo dos altos céus sorrir com as nossas alegrias, sorrir com a nossa vida. Amém? Chamar o botão. Que riqueza, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu queria
pedir duas coisas. A primeira, pedir ao Ronaldo, sabe, dizer ao pessoal que se as crianças quiserem vir para cá, ok, libere-os. Segunda é a seguinte: eu queria que a gente terminasse esse nossa liturgia dominical fazendo uma grande reunião de oração. Como é que a gente vai fazer isso? Todo mundo aqui vai orar. Não fica tranquilo, não fica com medo não. Eu vou te ensinar a fazer isso. A gente ouviu aqui que a vida de Cristo produz dentro da gente 5 marcas. 5 marcas. Eu não vou pedir a você que repita essas 5 marcas agora. Mas eu vou pedir ao Tiago que repita para a gente. Qual é a primeira marca, Tiago? Desejo de viver uma vida que seja agradável a Deus. Primeira marca: desejo de viver uma vida que seja agradável a Deus. Segunda marca: esse olhar, não é isso? Esse encontro, por mais perturbador que seja, comigo mesmo. Terceira: a inocência de Cristo. A inocência de Cristo. Ele está ali não porque merece, mas porque voluntariamente foi. Quarta marca: reconhecer o seu senhorio. Apesar de moribundo, inchado, não atrativo, ali estava o Senhor da existência. Quinta marca: um grau de ambição tão grande que me leva a dizer, ainda hoje, eu quero estar no paraíso com você. 5 marcas. Escolhe uma agora. Uma só. Só pode ser uma. Só pode ser uma. 5 marcas. Uma. Eu já escolhi a minha. Eu já escolhi. Será que a gente pode ficar em pé um pouquinho? Será que... você vai fazer assim, tá bom? Em grupos de 3, não mais do que 3, não mais do que 4. Você vai olhar para o grupo e vai dizer assim: eu desejo a segunda marca para a minha vida. Eu sei que todo mundo quer todas, claro. Eu desejo a terceira marca para a minha vida. 1, 2, 3. Será que a gente pode fazer isso? Será que a gente pode fazer isso? Se você terminou, pega a mão da pessoa que está do seu lado. Pega a mão da pessoa que está do seu lado. Fecha teus olhos por um instante. Pai Santo, Tu és encantador. Nós o amamos, nós o cultuamos, nós o bendizemos, o glorificamos e dizemos que Tu és lindo. Obrigado por trazer vida ao nosso coração, nos sacar da vida sem sentido, sem significado. Obrigado por nos mover a querer uma vida que seja agradável a Ti. Obrigado por, com a instrumentalidade do Teu Espírito, nos fazer mergulhar dentro de nós com o intuito sincero de nos conhecer e nos fazer, Senhor, pessoas melhores. Dá-nos humildade e dá-nos coragem para mergulhar nas nossas sombras.
Obrigado por voluntariamente se oferecer em nosso lugar. Os nossos atos nos conduziram e nos conduzem às desgraças que administramos. Mas aqui o Senhor administrou. Não foi, Senhor, orquestrada por Ti. Obrigado, Senhor, por nos amar em todo o tempo. Se há um ser que nos ama por toda a eternidade e que nunca deixou de nos amar, é o Senhor. Obrigado, Senhor. Aumenta a nossa ambição. Que mais do que ter a BMW, queiramos glória, queiramos o Teu braço, o Teu abraço, o Teu coração, o Teu amor. Queremos nos sentir inteiramente amados por Ti, acolhidos por Ti. Oh Deus, gera essa ambição no nosso coração, para que nos peguemos, Senhor, ao longo dos dias, gastando tempo, separando tempo para meditar, para ficar em silêncio. Oh Deus, para orar, para pensar no Teu ser, no Teu caráter santo. Deus, e obrigado, porque Tu tens conosco uma aliança eterna, e nada nem ninguém jamais se interporá, Senhor, nessa relação. Somos Teus, ó Pai, por toda a eternidade. A Ti toda a honra, Senhor, toda a glória e todo o louvor, porque Tu és único pelo século dos séculos. Será que a gente pode cantar Luz do Mundo, vieste à terra? E eu queria te convidar a encher os teus pulmões. Se você não conhece essa canção, eu queria que você pudesse balbuciá-la conosco, tá bom? E você pudesse colocar o teu coração, e naquele momento onde a gente vai dizer assim, ó, vim para adorar-te, eu queria te convidar a fazer algo que é fantástico, que é quando a gente levanta as mãos, esse é um sinal de rendição, não porque alguém colocou um revólver e nos disse renda-se, mas esse levantar as mãos e na frase vim para adorar-te é uma confissão de que a gente não se fundamenta na gente mesmo. Luz do mundo,